Estou aqui com o mestre Danoninho, é um prazer estar entrevistando porque ele foi o pioneiro do meu início de capoeira. Comecei a capoeira com ele em 89, né? De lá pra cá eu aprendi muita coisa com ele dentro da capoeira. Vou fazer umas perguntas a ele sobre a capoeira. Mestre, que ano o senhor começou a capoeira, mestre? Eu comecei a brincar capoeira na década de 70, mais ou menos 79, quando o mestre Lospra, Paulo Guiné, Eduardo, mestre Criança, tudo brincava ali em Nova Divinéia, bem próximo da casa da minha mãe, chamado em frente à casa de Dona Du, né? Aí lá eu sempre vi mestre Lospra, Eduardo, né, Criança, Paulo Guiné jogando capoeira naquela época, e me incentivou e eu quis aprender capoeira. Aí dali já comecei a dar os primeiros famosos cangapés de capoeira, né, e toda a roda, por si não me falha a memória, parece que era aos domingos, né. Aí todo domingo eu ia lá olhar e chegava em casa e já dava os cangapés de capoeira. Mestre, tem muita gente que ele conhece como Danoninho, mas o povo vai ver a filmagem e vai querer saber como é que é o nome do senhor na capoeira e pessoalmente, né? O seu nome original. Bom, meu nome de nascimento, né, é Edson Ardelino, filho de Joana Maria da Silva e Pedro Manuel Ardelino, né, nascido em 1971, aos 10 dias do mês de outubro, né. E com relação ao nome de capoeira, isso foi quando eu comecei realmente a treinar capoeira, assim, vamos dizer, oficial, né? Em acho que 82 por aí, 80 a 82, se não me falha a memória. Foi quando o mestre Lospra e o mestre Criança conheceu o Frei Tito, e o Frei Tito cedeu um espaço para a gente treinar capoeira, onde hoje funciona o Marketplace de Piedade, ao lado do Bom Preço. Lá existia um colégio e a gente começou a treinar capoeira lá, sério, né? Segunda, quarta e sexta-feira a gente fazia o treinamento lá. Mas eu queria saber do senhor também, qual foi o ano que o senhor pegou a primeira graduação? O ano que eu peguei a primeira graduação, se não me falha a memória, parece que foi em 82 mesmo, foi no SESC de Santa Amaro, né? Para lembrar de data assim, não sou muito bem preciso não, eu não gosto de gravar data não, eu gosto de gravar o fato em si. Mas eu me lembro que foi no SESC de Santa Amaro, e quem entregou minha primeira graduação, meu padrinho de capoeira, foi Zumbi Bahia, né? E se fala que ele teve até um certo trabalho para graduar aquele pequeno capoeirista que era muito ágil na época. Mas qual foi o seu primeiro grupo que o senhor entrou na capoeira? Eu sou aquele capoeirista que eu gosto de sentar a minha raiz. Eu comecei a treinar capoeira com o mestre Lospra, né? A princípio de incentivo foi meu irmão, né? O meu irmão mais velho, chamado Bibiu, né? O irmão chamado Bibiu, que é o mais velho da família. Ele foi que viu realmente a capoeira primeiro e levou a gente pra gente praticar. Era eu, mamão, Pedro, né? Então o Bibiu, como ele era o mais velho, ele tinha mais disponibilidade, assim, era mais livre para sair à rua, né? Aí ele viu primeiro, chegava em casa fazendo os cangapés de capoeira e aí incentivou. Aí foi quando eu comecei a ver capoeira, né? E eu comecei a treinar com o mestre Lospra, né? Que na época não tinha, assim, um nome de grupo definido, né? E aí depois, com o tempo, foi criado o nome, né? Que o grupo de capoeira Nascimento Grande. E fiquei há mais de 20 anos aí com o mestre Lospra treinando capoeira, depois treinando com o mestre Mulatinho. Foi quando houve a separação de grupo, né? Devido a algumas metodologias de organizações que eu visava mais à frente, e infelizmente o mestre Lospra ainda estava com uma visão um pouco mais fechada, no grupo fechado, e acabou que não deu a conciliação de palavras. Eu queria uma coisa, visando melhor organizar os capoeiristas para jogar de abadá, de camisa, fazer roda na rua de calça, de camisa. E o mestre Lospra ainda era daquela coisa bem natural, jogar capoeira bem à vontade. Aí
não houve uma conciliação e a gente eu acabei saindo do grupo, né, pedindo para sair do grupo. No caso, quem veio comigo veio o Bicudo, veio Martelo, Delfim, e aí saiu um monte de capoeirista, se afastou do Mestre Losco e a gente formou a Associação de Capoeira Rabo de Arraia, né? Você na época já treinava, me acompanhou também desde o início, e a gente formou o Rabo de Arraia e eu estou lá desde esse período, né? Assim que saí do primeiro grupo, que é a minha raiz, o Mestre Losco, eu formei a Associação Rabo de Arraia e estou com esse nome até hoje. Okay. Mestre, eu gostaria de saber do senhor, que o senhor falasse um pouquinho também da época do exame, do treinamento que o Mestre Losco passava. Passava, isso, mestre. Bom, treinar com o Mestre Losco ainda hoje para mim é maravilhoso, pelo conhecimento de capoeira que o Mestre Losco tem, pela técnica de capoeira que o Mestre Losco tem. Lembrar também que o Mestre Losco foi e ainda é um grande fã de Bruce Lee, né? Então o treinamento de Mestre Losco era realmente pancadão. Você tem que treinar para ficar bom. Ou você treinava para ficar bom, ou você não treinava capoeira, né? Mestre Losco passava muitas quedas, muitos chutes. No período de exame, quando a gente ia pegar a graduação, a gente, quando já tinha mais uma graduação mais elevada, a gente passava pelo o bendito e abençoado corredor polonês, né? Quando era na entrega de corda. Mas no período do exame a gente passava, por exemplo, se eu fosse pegar a quarta graduação, eu teria que lutar com mais 2 capoeiristas, né? No caso, 2 capoeiristas com a graduação no qual eu almejava chegar, né? Se eu fosse para graduação de terceiro grau, né? Então o que já era terceiro grau, os 2 que já era terceiro grau, terceira corda, vinha 2 e teria que lutar comigo e eu teria que responder à altura, né? Isso sem limite de chute, né? Quando você atacava um para chutar, o outro pela costa vinha e descia o sarrafo e assim era. Mestre, eu gostaria de saber também qual foi o ano que o senhor começou a dar aula também de capoeira. Eu comecei a dar aula de capoeira em 90, né? Você até começou a treinar capoeira comigo em 90. Só que antes você já ia para capoeira comigo, né? Eu já levava, mas não era dito assim o aluno de Danoninho, o aluno que ia graduar, mas já ia para capoeira comigo. A gente ia treinar na academia do Mestre Losco, você já ia comigo. Mas em 90 mesmo foi quando eu fixei um ponto na rua de casa, na frente da rua de casa, e comecei a dar capoeira. Você veio treinar comigo, Xambuci, que é um menino lá, tinha Bicudo, Burmanço, Burgaso treinava, Pigmeu, né? Alguns que já foram, né, dessa vida para outra, né? E muitos treinaram comigo, e ali eu comecei o trabalho de capoeira, né? Mas nesse período eu era aluno de Mestre Losco. Eu já tinha assim a autonomia, a permissão do Mestre Losco para poder ministrar aula. Então eu ministrava aula, quando chegava no período de batizado, todos esses alunos era o Mestre Losco que fazia a graduação. Eu não tinha direito, não tinha autonomia para graduar os alunos, só o Mestre Losco que graduava. Se eu sou assim hoje, eu agradeço ao mestre Danoninho por ele ter me botado no mundo da capoeira e ter desenvolvido algumas coisas que eu aprendi muito, né? Principalmente sair do lado errado e vir para o lado certo. Conhecimento, afinidade com o pessoal. Eu gostaria que o mestre falasse um pouco agora da minha pessoa, para vocês ouvirem. Bom, falar de Jagunço, eu tenho o Jagunço como irmão, né? A idade a gente basicamente dá-se a mesma coisa, mas eu tenho um respeito de irmão e no mundo da capoeira como filho, né? Que na medida do possível tudo que eu pude dar de contribuição para a educação dele como capoeira e como pessoa, né? Eu pude ajudar, eu pude orientar, eu pude dizer que o caminho melhor é esse, né? Que a gente deve seguir. Mostrei o caminho, mostrei que deve procurar as pessoas de bem para não se envolver com o lado errado, né? E houve um período que você estava um pouco muito crítico, né? Se envolvendo com pessoas que
não era o bom. Não era certo, né? Mas graças a Deus você deu ouvido, não a mim, mas ouvido a Deus, porque simplesmente eu fui um transmissor da mensagem e você seguiu, graças a Deus, está aí um pai de família, tem sua família, tem seus filhos que eu adoro, eu perturbo, eu gosto muito. E sinto honrado em ver você estar continuando a luta de capoeira, continuando o trabalho de capoeira, continuando fazendo capoeira, repassando hoje para os seus filhos, que a gente não sabe, né, se o filho realmente vai seguir capoeira. Por exemplo, eu tenho minha filha que treinou capoeira, pegou terceira corda de capoeira, participou de competição de capoeira, mas hoje não faz capoeira, mas é uma coisa que eles próprios têm que fazer a escolha. Espero que seus filhos venham a treinar capoeira, venham dar continuidade a um trabalho que não é meu, é um trabalho que vem de mestre Lospa, mestre Mulato, por mim, está indo para você, está indo para os seus filhos e assim sucessivamente. Certo. Muito obrigado, mestre, pela entrevista. Fico muito honrado de ter feito essa entrevista com o senhor. Fico muito agradecido mesmo. Muito obrigado. Não acabou não. Eu gostaria de dizer que ainda você absorveu muita coisa de capoeira. Esse ainda é um momento em que a gente não para, porque você está indo para uma graduação, para uma mestria de capoeira, que eu considero a mestria de capoeira simplesmente, para mim, é um início ou um passo a mais na capoeira. Eu não me considero mestre, né? Eu sou formado pela federação, agradeço ao mestre Mulatinho, ao mestre Lospa, agradeço aos filiados da federação por me ajudar a pegar meu título, minha graduação de mestre, mas eu ainda não me considero mestre, porque para mim mestre só existe uma única pessoa. Então, para mim, enquanto mestre Lospa estiver vivo, mestre Mulatinho estiver vivo, eu não me considero mestre. Eu sou mestre em título, mas mestre, para dizer assim, ele realmente é um mestre de capoeira, para mim ainda está longe disso. Talvez um dia eu chegarei a esse título de mestre. Muito bem. Muito obrigado, mestre. Até a próxima. Até a próxima, se assim Papai do Céu permitir. E convido a todos para participarem do evento do Assim Formando Mestre Jagunço, que vai ser um evento de grande importância para o estado de Pernambuco, vai ser de grande importância para a capoeira, vai ser de grande importância para o grupo no qual ele hoje faz parte, o grupo Bênção Capoeira, que é de um grande amigo, mestre Valber. Mestre Valber, Bênção Capoeira, salve, valeu. Valeu.